Boa noite, igreja. Graça e paz. Muita gente na estrada, voltando para Maringá, né? Muita gente viajando, muita gente se confraternizando aí com as famílias. Deus seja louvado por isso. Mas estamos aqui porque o Senhor está aqui. Então, Ele é o motivo de nós nos reunirmos para adorar, para glorificar o nome dEle. Amém? Irmãos, alguns avisos. Um deles é assim, quem gosta de viagem missionária, se prepara que nós estamos aí preparando para o ano que vem, estarmos na primeira ou segunda semana de julho, lá no Maranhão, trabalhando entre os pescadores com a família do Thomas. Não sei quantos lembram, os pais deles estiveram aqui na igreja, estiveram pregando, divulgando o trabalho deles, e o nosso objetivo é levar um grupo lá para o Maranhão, para fazer evangelismo ali entre os ribeirinhos. Então, se você gosta de viagem missionária, está querendo ir, já vai poupando seu dinheirinho aí, porque Maranhão não vai ser muito baratinha a passagem, né? Mas aí vamos poupar, vamos guardar o dinheiro para a gente poder estar fazendo esse trabalho ali, né? Levamos quanto para a África, Márcia? 16 pessoas foram para a África do Sul. Então, nós conseguimos ir para esse número ou mais ali para o Maranhão, em nome de Jesus. Amém? Alguns avisos. O pastor segue aí com o discipulado, várias tarefas aí, né, para serem cumpridas. Pessoal aí comprando os livros para entregarem as suas tarefas aí. Algumas aulas. Semana que vem, quem está aí no grupo do discipulado, quem está aí fazendo as tarefas, semana que vem, às 5h30, nós vamos ter a aula 2 de discipulado aí com o pastor, tá? Então, eu sei que alguns irmãos falam assim, está difícil fazer a leitura dos livros, difícil. Gente, mas olha, eu tô junto aí, estou lendo os livros, o comentário de Hernandes é muito bom, o livro, o discipulado é muito bom também. Vale a pena você se esforçar e ler os livros e cumprir as outras tarefas também, tá? Então, semana que vem, 5h30, aula 2. Mais um aviso. Encontro de casais, essa obra nunca acaba, é o tema do nosso encontro, dia 20 e 21 de outubro. Os convidados para estarem falando é o pastor Gessé e Suzana, do Ministério Viver Família. Então, vocês podem dar o nome para mim, para o Jaime Adriane, para o pastor Paulo, para o Michel, para a Débora, tá? Procura um de nós. Mas olha só, primeiro lote até o dia 17, até domingo que vem, 230 à vista, ou no cartão em 6 vezes, 240. Segundo lote, até o dia 8/10, já vai para 250 ou 265. Aí a programação, sexta-feira, vai ser aqui na igreja. O pastor e a esposa vêm, vão fazer um trabalho aqui na nossa igreja. E no sábado, nós vamos todos nessa chácara, na chácara HD, que depois você vai estar sendo informado. É aqui perto, até onde me informaram. Lá vai ter o café da manhã, almoço. À tarde vai ser livre, com piscina, futebol, comunhão, lanchinho da tarde, jantar, palestra de manhã e à noite. A tarde toda livre, aí com várias coisas para usufruirmos da chácara. Então, para o casal, gente, R$230 não está caro, está barato, vale a pena você estar investindo na sua família, tá? Aqui é a foto do casal com os seus filhos, e aqui um pouquinho da história deles, né? São pastores há 27 anos, psicólogos, fundadores do Ministério Viver Família desde 2013, tá? Então, estejam nos procurando, dando o nome, reservando aí o seu lugar. Podem convidar pessoas de outra igreja, convidar pessoas não crentes, chamar amigos, conhecidos, podem trazer aí quem vocês quiserem. Mais algum aviso? Semana que vem, tanto no culto da manhã às 10 horas e à noite, às 19, teremos ceia, tá? Então, teremos ceia nos 2 cultos, ou de manhã e à noite. Mais algum? Terminamos. Temos pessoas que nos visitam nessa noite aqui, pela primeira, segunda vez? Não? Ali? Sejam bem-vindos entre nós. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Muito bom ter vocês aqui com a gente. Sintam-se em casa.
noite. Boa noite. Graça e paz. Um dia um pastor me disse que quando você diz graça e paz, as pessoas não têm que responder com graça e paz. Tem que responder com graça e paz. Não, com amém, perdão. Mas isso é muito preciosismo, né? O importante é que, ao dizer graça e paz, eu desejo que você seja encontrado experimentando a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Então, graça e paz para você. E nós vamos orar, pedir a Deus que a nossa experiência no culto, na reunião dos santos, na comunhão com o Espírito, na presença de Deus, seja uma experiência que traga em nós alegria, celebração, traga em nós entusiasmo, porque quando isso não acontece, acontece o fenômeno do distanciamento de nós em relação a Jesus. Porque a experiência com Jesus é uma experiência de alegria. Apesar do mundo. Porque, como eu tenho dito, a vida não é fácil. E graças a Deus é que a experiência em Jesus faz com que a nossa vida possa ser vivida em plenitude. Experiência com Jesus. E nós estamos aqui na expectativa, no anseio de que o Espírito Santo não só apenas traga à nossa memória, mas que comunique para cada um de nós a grandeza da nossa experiência em Jesus, a beleza de estar em Cristo, o quão precioso é saber o que nós sabemos e ter o que nós temos. Que precioso é saber o que você sabe e ter o que você tem. Que precioso. E o mundo faz com que a gente perca a percepção dessas realidades. E aí a minha oração é que hoje o Espírito Santo de Deus fale conosco e abra os nossos olhos para a gente compreender com mais profundidade o que nós sabemos e o que somos em Jesus. Vamos orar. Bendito seja o nome do Senhor, para todo sempre. Aleluia. Rendemos nosso louvor ao teu nome. Pela nossa experiência contigo aqui, Senhor. Queremos dizer para o Senhor que nós estamos ávidos. Queremos dizer para o Senhor que a nossa alma está suspensa neste momento. Estamos como que na ponta dos pés, esperando do Senhor a palavra que vem clarear, que vem abrir e aumentar a nossa compreensão dessa grandeza de Cristo aqui em nós, e da obra de Cristo em nós, e da presença de Cristo em nós. E que, Senhor, o Teu Espírito já vá ministrando ao nosso coração, trazendo a nós, Senhor, a beleza das realidades que nós conhecemos, a beleza daquilo que nós já temos em Jesus, e que o nosso coração seja aberto nesta noite para a adoração, aquele reconhecimento de Deus em Cristo, Deus em nós, aquele reconhecimento da grandeza da nossa salvação, e o adorar, que é o coração e a alma entregues ao Senhor plenamente, incondicionalmente, para receber mais do Senhor. Fala conosco. Abençoa, Senhor, as crianças que estão se reunindo, a liderança que está cuidando delas. Abençoa, Senhor, o ministério
de louvor, que estarão aqui pelo Teu Espírito, nos ajudando a adorar ao Senhor, como auxiliares nesse processo. Abençoa, Senhor, o nosso coração que esteja aberto. Abençoa, meu Deus, a ministração da Tua palavra. Ah, Senhor, que aqui a nossa experiência seja realmente a experiência do encontro. Encontro contigo, com os nossos irmãos, com a nossa própria experiência interior. Que esse encontro seja poderoso. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero lembrar você que enquanto nós cantamos, você pode trazer a sua contribuição. Você pode fazer também pelo QR Code. E é uma experiência da nossa igreja, então você que está nos visitando, não se sinta constrangido e obrigado. E nem você que é membro. Porque essa é uma experiência de quem entende e quem faz com alegria. Se você ama esta comunidade e você tem a sua oferta, você pode fazer isso ao Senhor. Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Glória a Deus. Cada um de nós. Amém. Quando a Bíblia nos diz que Deus habita no meio dos louvores, me dá a ideia de que Ele gosta muito quando a gente canta. Você tem alguma ideia parecida? Eu tenho essa ideia. Por isso que quando tem momentos com a igreja que a gente se levanta, a gente canta, mesmo quando eu estou rouca, eu canto lá uma oitava abaixo, ou murmuro meio desafinado ali, mas eu canto. Eu abro a minha voz do jeito que sair, o meu coração e a minha mente pensando só no Senhor, porque Deus habita no meio dos louvores. E eu quero que nesse momento Ele seja a minha habitação. Ele esteja Glória aqui a Deus. habitando em mim. Aleluia, Jesus. Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Você terá Senhor. a oportunidade de fazer isso agora, enquanto nós louvamos e cantamos com a sua voz, com as suas palmas, com o seu coração, com a sua mente, com tudo que você tem. Adoramos ao nosso Deus, celebramos o seu nome. Olha as palmas. Amém. É para o Senhor o nosso culto. Cantamos. Adoramos a Deus que foi, adoramos a Deus que é, adoramos a Deus que sempre será. Portais da prisão abriu, o mar Ele acalmou. Meu Deus, a vitória sempre traz. É a paz do Senhor. A paz está no Senhor. Nosso bem pra alegria se faz aqui. E celebramos, o Senhor louvamos. A alegria está no Senhor. Nosso Deus está neste lugar. Nós o adoramos e o celebramos. Oh, 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 e o celebramos. Oh, 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 cantamos. Cantamos a Deus que cura, cantamos a Deus que salva, cantamos a Deus que é a nossa luz. Ele se entregou na cruz, mas venceu e ressuscitou. Meu Deus sempre nos levantará. E a igreja diz: a paz está no Senhor. Nosso tempo pra alegria se faz aqui. E celebramos, o Senhor louvamos. A alegria está no Senhor. Nosso Deus está neste lugar. Nós o adoramos e o celebramos. O Senhor tem nos feito seus filhos. Éramos órfãos, Deus nos fez seus filhos. Está
estávamos presos, Deus nos libertou, perdoados, aceitos, redimidos por sua graça. Deixa a igreja do Senhor louvar. Então louva a igreja. Éramos órfãos, Deus nos fez seus filhos. Estávamos presos, Deus nos libertou, perdoados, aceitos, redimidos por sua graça. Deixa a igreja do Senhor louvar. A paz do Senhor, a paz está no Senhor. No seu templo a alegria se faz aqui e celebramos. O Senhor louvamos, a alegria está no Senhor. Nosso Deus está neste lugar, nós o adoramos. E o Senhor, mais uma vez, a paz está no Senhor. No seu templo a alegria se faz aqui e celebramos. O Senhor adoramos, a alegria está no Senhor. Nosso Deus está neste lugar, nós o adoramos e o celebramos. Oh, oh, oh. Adoramos a Jesus. A alegria está aqui, nós o adoramos e o adoramos. Oh, oh, oh. E celebramos. Vamos todos juntos dizer: celebramos e celebramos. Aleluias. Glórias ao nosso Deus. O Senhor está aqui. O Senhor habita no meio dos louvores. Aleluia. E o povo que se reúne aqui nessa noite para louvá-lo e glorificá-lo e dizer que nós somos como irmãos, nós somos filhos do Senhor. Povo que se reúne em um só sangue, como irmãos, como os filhos de Deus. Povo que se reúne em um só sangue, como irmã, filhos de muitas nações, gerações. Não se entregue ao medo. Não me entrego ao medo. Erga a cabeça. Ergo a cabeça, olho Só para o Senhor Jesus. Alto. Ele é o nosso alvo. Com os olhos nesse amor, Deus me ama assim como estou. Coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei. Jesus,
como povo do Senhor, povo de Jesus, que nós estamos aqui. Se ouvirá em teu trono O Senhor está a ouvindo. adoração da sua criação. O Senhor está ouvindo a sua adoração. Muralhas Oh, caem aleluia. aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. Nós, os seus filhos. A boa graça. Obrigada pela tua graça, Jesus. Nome é Jesus. Mais uma vez, todo nós. Se ouvirá em seu trono a adoração dessa criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir É o som da igreja. dos seus filhos. A igreja que louva. A graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Subirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. E a igreja clama. E se ouvirá no seu trono a adoração da criação. Se ouvirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Jesus é a nossa redenção. Jesus, redenção, salvação estão em ti. Jesus, eterno amigo, luz e abrigo, seu reino aqui. Mais uma vez a igreja. Jesus, Nós dependemos de ti, Jesus. Aleluia, somos teus filhos. É o nosso amigo. Amém. 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 Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que está presente em todos os momentos. Ele é luz quando há escuridão. Ele é abrigo quando estamos confusos, quando estamos perdidos, quando precisamos de um apoio. Esse é o nosso Deus. Como diz o salmista no Salmo 139. Senhor, tu me sondaste, me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe, entende o meu pensamento. Me cerca, te cerca. Por onde andares, no meu deitar. E o Senhor conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na nossa língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste por detrás, por diante, e puseste a sua mão sobre mim. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde eu me fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha casa, minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará,
e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste-me, cobriste-me no ventre da minha mãe. E aqui diz Benjamim, pois possuíste os meus rins e cobriste-me no ventre da minha mãe. E te louvarei, porque de um modo tão assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabes muito bem. Por isso te louvarei. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Não há momento, não há lugar, não há situação em que o Senhor não possa te acompanhar. Ele te acompanha. Em todos os momentos, o Senhor está conosco. Vamos cantar isso. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante, lá A mão do Senhor, a tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso, lá a tua mão está. o Senhor está sempre. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Mesmo quando não posso ver, Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, a mão do Senhor está. a tua mão está. A tua mão está. Lá no imenso firmamento, em todos os momentos, lá a tua mão está. Ele está aqui no teu coração. Lá no coração que chora, no abraço que consola, lá a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Deus está quando amanhece. Deus está no fim do dia. Deus está. Deus está. Conhece tudo. Deus está. E o que preciso nele está. Deus está. É o meu consolo. Deus está. Minha alegria nele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua
tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar. Onde está a mão do Senhor? A tua mão está. A mão do Senhor está aqui. A tua mão está. Pode cantar, a tua mão está. A tua mão está. Aleluias, aleluias. Obrigada, Senhor, por estar presente sempre, sempre em nossa vida. E o que nos fez nos aproximar de Deus, de Jesus, sem barreiras, foi o seu sacrifício na cruz. A cruz, embora nos lembre morte, ela também nos trouxe vida. E em Gálatas diz que eu não me gloriarei a não ser na cruz de Jesus, porque ali, derramando o seu sangue, o Senhor me uniu novamente a Deus, a esse acesso tão maravilhoso que nós temos de louvá-lo e saber que Ele está nos ouvindo, que não há mais intermediadores, que nós podemos ter acesso livre ao Senhor. Porque também em Gálatas diz que não vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É lá, é aqui, é em todos os momentos. Cristo vive em mim. Somos libertos por Jesus. É isso que diz a cruz: libertação, vida, ressurreição. Foi na cruz em que ao fim percebi meu pecado recaiu em Jesus. Prazer sinto agora em sua luz.
recebemos do Senhor. Estávamos presos, o Senhor nos libertou. Éramos órfãos, fomos chamados filhos de Deus através de Jesus. Nossa alma sangrava, mas o Senhor veio com a tua mão poderosa e nos ensinou que o Senhor, com o Senhor, o fardo é leve, o jugo é suave, porque o Senhor caminha conosco. O Senhor é a luz, o Senhor é a verdade, o Senhor é o pão para nossas almas, o Senhor é nosso libertador, o Senhor é a nossa âncora quando estamos diante de situações bravias como o mar. O Senhor ali é a nossa âncora que nos faz ficar firmes e não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, nem para lugar algum. Porque enquanto estamos com o Senhor é a nossa luz, o Senhor é nossa direção, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigada, Senhor. Te adoramos, te louvamos nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Abra aí a sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Começamos uma nova série de mensagens, titulada A Vida no Espírito Santo. Então, quero ler com você capítulo 3, do versículo 14 ao versículo de número 21. Diz assim, palavra de Deus: por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos,
conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Senhor, dá-nos a Tua palavra, ilumina nossa mente e dá-nos essa experiência, a experiência do Teu Espírito Santo, instrumentalizando a cada um de nós no processo de emissão, recepção, de iluminação da Tua palavra. Dá-nos a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu me propus a falar sobre o Espírito Santo e eu tenho a impressão que eu vou frustrar muita gente. Porque toda vez que a gente fala sobre o Espírito Santo, o imaginário comum já pensa em poderes sobrenaturais, milagres, prodígios. E eu gostaria de pedir a Deus que hoje, num texto que fala sobre o Espírito Santo, que a gente pudesse compreender as poderosas verdades desse texto sobre a habitação do Espírito Santo em nós. E eu pedi a Deus que Deus me desse a graça de poder falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, vamos tentar conversar sobre essas verdades poderosas, sobre a habitação do Espírito Santo em nós. E eu quero começar dizendo que essa é a experiência da presença de Cristo em nós. A experiência do Espírito Santo é a experiência da presença de Cristo em nós. Olha o que o texto diz no versículo 16 e versículo 17. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. A obra do Espírito Santo é nos capacitar a viver a experiência de Cristo em nós e viver isso pela fé. Essa é a obra do Espírito Santo. J.I. Packer, ele diz que a obra do Espírito Santo é que nem um holofote. Vocês sabem aquelas estátuas que a gente tem por aí, de personagens famosos e tal, e aí eles colocam luzes ao redor para destacar a imagem? A obra do Espírito Santo é a obra dessas luzes. E isso está lá em João 16, especialmente no versículo 14, quando ele diz: Ele me glorificará. A obra do Espírito Santo é jogar luz para a pessoa de Cristo. E ele diz aqui: pelo Espírito Santo, Cristo habita em nós. E é pela fé, diz o texto, que a fé produzida pelo Espírito Santo nos dá capacidade de convicção de que Jesus habita em mim, em nós. É interessante. Aqui fala que Cristo está habitando em nós pela fé. Pela fé. E há muita bobagem que se diz pela fé também. Essa coisa de fé, né? Porque quando a gente fala sobre fé, a gente acha que alguns fede mais e outros fede menos, né? A gente acha isso. Alguns têm muita fé e outros têm pouca fé. Algumas pessoas são instrumentos poderosos de fé. Outros são que nem bule, pouca fé, né? Pouca fé, não tem fé. E o que a Bíblia diz é que o Espírito Santo é que te dá a fé para você ter convicção de que Jesus habita em você. É o que o texto está dizendo.
O que é o ministério do Espírito? É jogar luz em Jesus. O que é o ministério do Espírito dentro de você? É jogar luz na sua mente e convicção de que Cristo habita em você. Bom, isso é uma experiência extraordinária, porque essa experiência é desfrutada pela fé. E aí eu quero lembrar você de 2 textos. Primeiro de 1 Pedro 1,8. Olha o que Pedro diz. Que não havendo visto, alguém viu a Jesus? Viu? Pessoa física de Jesus? Alguém viu fisicamente? Não, né? Nós não vimos a Jesus. Nós não vimos. A quem não visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, a fé, exultais com alegria, indizível e cheia de glória. Olha o que a Bíblia fala, qual é a experiência do cristão habitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dá testemunho de que Jesus habita em você. Você não viu a pessoa física de Jesus, mas o Espírito Santo coloca em você uma alegria indizível e cheia de glória. Então esse ministério é importante, porque o ministério do Espírito Santo vai fazer o crente pular, celebrar de alegria, porque Cristo habita nele. E ele vai ter uma experiência de alegria indizível. Parece que eu estou falando de uma experiência muito distante da maioria de nós. De alegria indizível. Das pessoas que não viram. Das pessoas que não tiveram contato com o Cristo físico, como tiveram os apóstolos. E aí tem um outro texto que para mim é mais assustador. Evangelho de João 20 e 29. Esse texto, ele me diz uma coisa que a gente parece que não prestou atenção. Olha o que diz. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Aí ele vai dizer assim, bem-aventurado, muito mais felizes, infinitamente felizes, aqueles que não viram e creram. Bom, quem são os bem-aventurados que não viram e creram? Quem são? Nós. Então eu quero dizer para você o seguinte, e quero dizer isso com muito temor e tremor, que a presença física, histórica de Cristo não traz nenhuma diferença para o conteúdo e a experiência de fé do cristão. Nenhuma. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria de nós aqui acha que os primeiros discípulos foram mais privilegiados do que nós. Pai, pensa comigo se você já não pensou isso. Se eu tivesse lá com o Deus encarnado, se eu tivesse lá, mentira. Mentira. Sabe por quê? Porque a presença, tudo que é material, e olha, eu quero que você ouça isso com muita atenção e peço a Deus que Deus tenha discernimento do que eu estou te falando, porque senão vai ficar parecendo uma profanação do que eu vou dizer agora. Mas a presença física de Jesus não faz diferença para a proposta de Jesus da espiritualidade invisível que acontece em nós, do céu para dentro de nós, é espiritual, não faz diferença nenhuma. Porque se vocês olharem os discípulos, aquelas pessoas que andaram com Jesus, fizeram com ele a mesmíssima coisa que nós fazemos com Jesus. A mesmíssima coisa. Eles questionaram a Jesus, eles se opuseram a Jesus, eles confrontaram a Jesus. Pedro, você imagina? Jesus fala assim, eu estou indo para a cruz. Não vai fazer isso, Senhor. Não, o Senhor não vai fazer isso. Que isso? Eles não tinham nenhum privilégio em relação a nós. E o próprio Jesus disse, vocês
creram porque viram, mas serão muito felizes aqueles que não viram e creram. A Bíblia diz que a minha experiência é superior à experiência dos discípulos. Você sabe por quê? Porque nada do que é material, contingencial, que é humano, que é religioso, mesmo que seja a presença física de Cristo, pode fazer diferença para o conteúdo espiritual e invisível da fé. Porque o Cristo que estava com ele era o Cristo histórico, mas o que o Cristo histórico trouxe não tem relação com nada que seja histórico. Tem relação com aquilo que é invisível, que é sobrenatural, que o homem não pode produzir, a terra não pode produzir, nós não podemos produzir a fé que a presença de Cristo traz, nós não podemos produzir a esperança que a presença invisível de Cristo, que Cristo traz, ou seja, não tem nada material que faça diferença para o conteúdo da fé. Tanto é que todos eles que andaram com Jesus, ao fim da vida, no limiar da crucificação, o que eles fizeram? Todos eles. Aqueles que viram Jesus, tocaram em Jesus, abandonaram a Jesus. Porque assim, a gente acha, você e eu acreditamos, que se você ver, se Jesus aparecer aqui, a sua fé será diferente. Se acontecer algum milagre, a sua fé será diferente. Não é verdade, meus irmãos. Eles estiveram com Jesus histórico e eles viram o que nenhum outro na humanidade viram, tá? Porque assim, nem as pragas do Egito são comparadas àquilo que Jesus fez. Mortos, muitos mortos levantaram, mortos. Milagres que em nenhum momento da história foram vistos tão sobejamente, como cegos voltando a enxergar, como paralíticos, defunto que estava sendo levado já depois de dias, Lázaro, morto, fedendo, já em estado de putrefação, ele deu uma ordem, ele levanta. Aqueles homens viram o que ninguém mais viu, e no entanto, a experiência concreta, com a materialidade, com a pessoa física de Jesus, não impediu a ambiguidade, o medo, a dúvida, o temor, o fugir, a tentação, o abandono. Eles fizeram exatamente o que nós fazemos, e nós não temos nenhuma desvantagem em relação a eles. Jesus disse que eu e você teríamos uma vantagem muito maior em relação a eles. Bom, por quê? Primeiro porque Jesus era físico. Como um Jesus histórico, ele só podia estar em um lugar em cada momento. Se Jesus estivesse com o João, não estaria comigo. Se ele estivesse com a Carme, não estaria com o Rafael. Esse é o Jesus histórico. Mas ele disse assim para os discípulos: eu preciso ir. Eu preciso, por quê? Porque quando eu for, eu vou mandar o meu Espírito, e o meu Espírito vai fazer uma coisa gloriosa com vocês. Vocês não têm ideia do que vai acontecer. Vocês não têm ideia o que o meu Espírito vai fazer. Pastor, o que o Espírito Santo vai fazer que é tão extraordinário em relação à descrição de Jesus? O Espírito Santo vai ser Jesus Cristo plenamente para cada um de vocês, sem depender de lugar, de religião, de rituais, sem depender de profetas, sacerdotes, sem depender de pastores, mestres, sem depender de evangelistas, sem depender de nada. Ele será o testemunho da minha presença. Eu estarei dentro de vocês, em qualquer lugar, plenamente. Bom, eu acho que isso é glorioso. Então eu estou dizendo para você que a experiência que Jesus nos dá da presença de Cristo tem tudo o que eu e você precisamos. E eu lembrei de dois textos das Escrituras, Romanos 8,15 e Gálatas 4,6. Esses dois textos falam dessa obra do Espírito Santo.
Porque esses dois textos, eles dizem que o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Que eu trato Deus de uma maneira como eu nunca poderia tratar. Ele diz assim, o Espírito capacita você, possibilita você dizer, Abba, Pai. É a expressão que judeu não usava para Deus. O judeu não usava Abba, Pai para Deus. Quem introduz, inaugura esse momento onde qualquer pessoa em Jesus pode chamar Deus de papaizinho, é Jesus Cristo. E agora, a Bíblia fala que pela fé, o Espírito Santo em mim e você estará dando o tempo inteiro na sua alma, no seu coração, o testemunho de que Jesus habita em você. Meu amado irmão, essa é a obra do Espírito, o holofote do Espírito Santo, a humildade do Espírito é colocar luz para essa realidade. Cristo habita dentro de você, Jesus mora em você. Nós cantamos aqui e a Márcia falou, eu não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a obra do Espírito Santo é testemunhar que Jesus habita em você. Isso é glorioso. A segunda coisa que esse texto fala sobre o Espírito Santo é que ele é o fenômeno da presença permanente de Cristo em nós. Porque olha só, há duas palavras no Novo Testamento para habitação. Eu não sou um especialista em grego, estudo, mas não sou especialista, por isso eu dependo de pessoas que conhecem melhor do que eu. Hernandes Dias Lopes diz que existe a palavra paroikel, grega, que é para uma habitação que não é permanente, uma habitação de hóspede, que está ali de passagem. Mas a palavra que é usada aqui no texto, habite Cristo, habite, é a palavra katoikel, grega, que significa assim, ele agora mora dentro de você. Permanentemente, Ele está dentro de você e ninguém mais pode tirar, porque Ele foi dado a você para viver com você e estar com você para sempre. Bom, essa habitação permanente, né, cada cristão é habitado pelo Espírito Santo, é uma coisa curiosa, porque a palavra habitar aqui é a mesma usada para Jesus. Você se lembra aquele texto de Colossenses, assim, e nele habita plenamente a divindade? Habitar? Plenamente, pois é essa mesma palavra para a habitação de Cristo em nós. Cristo habita permanentemente, plenamente em você. E essa habitação, ela tem um grande propósito. Na verdade, tem dois grandes propósitos. As pessoas pensam, não, a manifestação poderosa do Espírito Santo em mim e você vai se revelar através de dons, profecias, mas não é isso que diz aqui qual é o ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo é levar você a ter comunhão com Jesus. Comunhão. O que é a salvação? O que é a salvação? A igreja durante muito tempo pensou assim, a salvação é a libertação da condenação do inferno, né? E a garantia da entrada no céu. Não foi isso que nós sempre pregamos? O que é o salvo? O salvo é aquele que teve os seus pecados perdoados e foi liberto da condenação do inferno e teve garantido a entrada no céu. Isso faz parte da salvação, mas não é a essência da salvação. A essência da salvação, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, nós fomos reconciliados com Deus. Eu e você éramos inimigos de Deus. Você foi reconciliado. E se o objetivo da salvação é reconciliação, qual é o propósito da presença de Cristo em mim e você? Comunhão. Esse é o grande propósito do Espírito. Paulo diz assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É comunhão, intimidade com Jesus. Esse é o grande propósito da obra do Espírito em mim e você, que você tenha íntima comunhão com Jesus. Eu estava lembrando de uma história que está no
no Novo Testamento. Já que Ele habita em você, Ele habita permanentemente em você, qual é a grande questão da relação do Espírito Santo que dá testemunho de que Cristo está em mim? Ora, é a maneira como eu trato aquele que mora dentro de mim. Essa é a questão, como você trata Jesus? E aí eu lembrei de um texto muito emblemático. Jesus vai na casa de duas irmãs, lembra o nome delas? Maria e Marta. Está lá no Evangelho de Lucas. E o texto diz que quando Jesus chegou na casa, diz o texto que ela tinha uma irmã, né, Marta, Maria, e esta quedava-se, Maria quedava-se aos pés do Senhor. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Se eu perguntar para você assim, o que um pastor espera dos cristãos? Eu responderia, na minha religiosidade, que eles sirvam ao Senhor Jesus, não é mesmo? O que Marta estava fazendo aqui? Servindo. Pois é. E no texto, Jesus vai falar algumas coisas para essas duas irmãs, Marta e Maria. E Marta, que estava servindo, cuidando da limpeza, cuidando do jantar, viu Maria quedada aos pés de Jesus e ali focada no Senhor, dando atenção para Jesus, querendo aprender, querendo conhecê-lo. E Maria começa a trabalhar que nem uma louca, servindo, fazendo as coisas, limpando, fazendo comida. E ela vê a irmã ali parada, ela começa a reclamar. Maria é o espírito do Marta é o espírito religioso. Religioso. Você pode estar fazendo muitas coisas para Deus, você pode estar trabalhando para Deus, você pode vir na igreja, você pode fazer o que você quiser para Deus, e você pode não estar fazendo aquilo para o qual Deus te chamou. O problema não é o serviço. Porque pessoas que servem, mas não servem focada em Jesus, para a glória de Jesus, por causa de Jesus, essas pessoas que inclusive estão na igreja, que estão servindo, mas estão servindo não por causa de Jesus, estão servindo por outros motivos. Quando elas encontram pessoas que não fazem o que elas fazem, elas reclamam, elas fazem fofoca, elas são maledicentes, elas acusam, como Marta, que estava dizendo, você não vai fazer nada, Jesus? Olha, minha irmã, enquanto eu estou trabalhando que nem uma louca aqui, ela está aí, não faz nada. E Jesus falou assim, olha, Maria escolheu a melhor parte, e ninguém vai tirar isso dela. Bom, o problema que, na minha opinião, não existe um crente que é Maria e o outro que é Marta, de uma forma isolada. Na minha opinião, eu e você somos, ao mesmo tempo, Marta e Maria. Porque Jesus está aqui, algumas vezes você tem o espírito de Marta. E o que a Bíblia fala é que o espírito de Marta tem que surgir em você sobre o espírito de Maria. Você entendeu o que eu estou dizendo? Você entendeu? Porque olha, o que Maria faz? Para quem Maria está olhando? O que Maria quer? Maria quer Jesus. Quer Jesus. Ela está olhando para o Senhor, ela está admirando o Senhor, ela está focada no Senhor. Essa mulher vai servir ao Senhor, mas a prioridade dela não é o trabalho é um resultado do amor, da devoção. E aqui é uma ilustração de como você está tratando aquele que agora habita em você. Essa é a questão. Como que você está tratando aquele que veio morar em você? A questão é essa, como que eu trato Jesus? Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo está testemunhando para você o tempo inteiro. Irmão, irmã, Maria, Paulo, José, Elaine, João, seja lá quem for, Tiago, o Espírito está dizendo, Jesus habita em você. Jesus habita em você. Ele é o Senhor que mora em você. E como você está lidando com o senhorio de Cristo? Porque Ele está em mim e é permanente e o objetivo é comunhão. Mas o texto, além de falar de comunhão, e eu quero mostrar para você que ele fala sobre isso, o versículo 17 diz lá, ó, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Amor.
Ora, o Cristo que habita em mim, Ele me fundamentou, Ele me alicerçou em amor, e o amor deseja comunhão. Mas aí há uma outra coisa que a presença de Cristo traz, não só comunhão, mas a outra palavra é crucificação. Olha só o que diz o versículo 17. Olha aí. Assim habite Cristo em vosso coração pela fé, a fé que o Espírito dá, estando vós arraigados, alicerçados em amor. Para quê? A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Diz aqui, ó. Ele habita em nós, nós estamos arraigados em amor, em comunhão com Ele. Para quê? Para que a visão de um amor profundo tome o seu coração, a sua mente. Ele diz assim: você vai conhecer a largura, a extensão, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Pergunta para você: aonde que nós podemos compreender a extensão, a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo? Onde? Bom, a própria ilustração diz isso, né? Parece que a altura, profundidade e largura apresentam o quê? Altura, profundidade e largura. Apresentam o quê? A cruz. Você sabe qual que é o propósito do Espírito Santo em nós ao falar da presença de Jesus? É levar você novamente para o Calvário, para a cruz do Calvário. Por quê? Meus irmãos, o texto diz que Jesus habita em nós. Ele habita em mim, habita em você. Mas a presença de Cristo no homem é uma impossibilidade humana. Uma impossibilidade humana. Por quê? Porque a Bíblia fala que existe uma distância entre o homem e Deus. Por causa do quê? Por causa do pecado. O homem natural, o homem do mundo, o homem como ele está distante de Deus. Você sabe qual que é a obra do diabo no mundo? É o que eu chamo de, nós estamos até falando com o João hoje, a obra do diabo no mundo é a religião. É a religião. A obra do diabo no mundo é a religião. Por quê? Porque a espiritualidade diz que o homem está longe de Deus e que não há nenhuma possibilidade dele voltar para Deus e experimentar o que Deus tem para ele, a não ser pela cruz de Cristo. Não há possibilidade. Jesus não pode habitar em você se Jesus não tivesse ido à cruz. O Espírito não pode me selar se Jesus não tivesse ido à cruz. Por quê? Porque o homem está longe de Deus. O que é a religiosidade? A religião aproxima o Deus do homem e o homem de Deus sem a cruz. Sem a cruz. É isso. Porque o propósito de Deus é formar um povo salvo, lavado, redimido pelo sangue de Cordeiro. Mas tudo isso é possível porque Jesus foi à cruz. Jesus foi à cruz. Religião é assim: Deus veio habitar em mim, eu vivo com Deus, eu vivo do jeito que eu entendo que é a vontade de Deus, mas é o meu Deus. A religião, ela humaniza a Deus e endeusa o homem. Humaniza Deus e endeusa o homem. Faz uma aproximação do homem com Deus que não existe sem Cristo. A religião tira Jesus da sua fé. Esse texto ele diz que quando você é habitado em Cristo, o Espírito Santo vai revelar a profundidade do que aconteceu na cruz do Calvário. Você sabe que a igreja de hoje, eu e você, a gente acha que a gente merece a salvação. A gente acha que a gente tem direito sobre o céu. Se você pegar a Torre de Babel, o
que é a Torre de Babel na Bíblia? É o homem querendo aproximar Deus dele sem a cruz. É isso. Vamos fazer uma torre e vamos chegar no céu. Não tem caminho. E, na verdade, não tem nada no mundo humano, material, que estabeleça uma ponte direta com a salvação. Sabe por quê? Porque vem do alto, não vem do homem. Tudo aquilo que a gente faz, comportamento, oração, leitura bíblica, vir à igreja, isso é religião. Religião. Agora, essa religião tem importância? Tem. Se ela for um sinal daquilo que é invisível, que aconteceu na cruz do Calvário e que tornou possível o Espírito habitar em você e o Espírito fazer Cristo habitar em você pela fé. Se a sua religião aponta para aquilo que aconteceu no Calvário, então você tem a experiência do Espírito. Você sabe por que a gente tem uma pobreza da experiência do Espírito Santo na nossa vida? É porque a gente espera coisas que são menos importantes do que aquilo que a Bíblia revela. O que a Bíblia revela de importante aqui? Cristo habita em você. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz por você. É isso. Você sabe o que significa você estar aqui, salvo, selado pelo Espírito Santo? Significa que algo impossível aconteceu na cruz. Impossível! Por quê? Porque o homem está longe de Deus, condenado ao pecado. E olha, cuidado, porque hoje a religião está falando muito pouco sobre pecado. E quando fala sobre pecado, fala sobre comportamentos pecaminosos. Aí fala sobre imoralidade, fala sobre luxúria, fala sobre egoísmo, tudo isso é comportamento pecaminoso. O que é o pecado? A essência do pecado. A essência do pecado é aproximar Deus de mim sem a cruz. A essência do pecado é rebelião. Eu me basto, eu não preciso de Jesus, eu não preciso da cruz. As pessoas salvas, eu e você, que somos salvos, estamos em Jesus, é um milagre, é algo extraordinário, é algo impossível. Mas a Bíblia fala que para que isso acontecesse, Jesus habitasse em mim, em você, e você estivesse agora com a segurança do Filho de Deus, com o testemunho do Espírito Santo dentro de você, que você estivesse agora aqui olhando para a eternidade, na certeza de que você está salvo e que você vai morar com Cristo. Aquilo que acontece em você pela fé, você poder viver sabendo que Cristo habita em você o tempo inteiro. Isso só é possível porque Deus na cruz realizou uma coisa impossível. Deus morreu por você. Deus morreu numa cruz por você. Jesus foi à cruz e ali Ele resgatou o homem da sua condenação e do seu pecado. É isso que esse texto fala sobre a experiência da presença de Cristo em nós. O Espírito Santo habita em mim para me levar à intimidade com Cristo e testemunhar ao meu coração que eu só tenho essa intimidade porque Jesus morreu na cruz por mim. Essa é a obra do Espírito. E por último, eu quero dizer para você que essa experiência com Cristo é a experiência de um poder descomunal, comum a todo cristão. Paulo, na carta aos Efésios, ele vai falar sobre o poder, e aí, inclusive nesse texto ele fala sobre isso, uma coisa bem diferente do que as igrejas pregam por aí. Olha só o que ele diz lá em versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Bom, Paulo em Efésios, ele fala assim, eu estou orando por vocês, por quê? Para que os olhos de vocês se abram para uma coisa, para a suprema grandeza do poder de Deus que habita e opera em vós. Bom, o que Paulo está dizendo? Que a experiência do poder de Deus habitando em nós não é obtida por jejum, por oração, por esforço humano, por dedicação. A Bíblia fala que esse poder extraordinário que opera em nós, ele é obtido pela fé. Lá no livro de Atos tem um cara que foi salvo, um mago, e ele começou a acompanhar os apóstolos. E aí ele começou a ver Pedro fazer coisas extraordinárias pelo Espírito. Sabe o que ele falou? Quanto custa isso? Como assim? Não, eu quero saber quanto custa eu poder ter esse poder.
Você sabe que hoje nós fazemos a mesma coisa, né? Nós oramos, jejuamos, nos dedicamos e achamos que o esforço humano vai resultar na plenitude do poder do Espírito Santo. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o Espírito está lá em... Deixa eu achar aqui o texto. Jesus disse, se eu não me engano, em Marcos, que o Espírito não é dado por medida. Perdão, João 3,34. Pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Sabe o que significa isso? A nossa cabeça é assim, ó, Deus deu 10% para você, deu 80% para o pastor, que é pastor, né? Para o Benjamin ele deu um pouco mais, deu 90%. Né? Então assim, ele vai dando por medida. A Bíblia fala, não, não é isso. Quando Deus deu o Espírito para você, Ele deu o Espírito todo. O que é isso? O que é isso? É que eu e você temos todo o poder do Espírito Santo em nós, e Paulo diz que ele ora não para você jejuar para ter mais poder, mas para que os seus olhos se abram para esse poder que já habita em você. Lembra Atos 1,8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Ora, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Então a Bíblia fala que aquele que tem o Espírito tem o poder. Então vejam, a igreja ensinou durante muito tempo que o Espírito Santo é um privilégio de quem ora e jejua. A Bíblia fala que o Espírito Santo, todo o Espírito Santo, todo o poder do Espírito Santo é um privilégio daquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. É só isso. E aqui no livro de Efésios, ele vai dizer 3 coisas sobre o Espírito Santo para a gente caminhar para o final. Veja comigo aí, versículo 16. Paulo ora para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior, que você experimente esse Espírito, segundo a riqueza da glória de Deus. Bom, qual é a medida do Espírito que foi dado para você, segundo esse texto? Você leu aí? A medida é a riqueza da glória de Deus. O Espírito é dado segundo esta medida. Bom, essa medida não tem limite. Segunda coisa que ele vai dizer, leia comigo. Versículo 19. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Bom, eu quero dizer para você que ser tomado de toda a plenitude de Deus é uma coisa impossível. Porque ninguém pode ser pleno de Deus a não ser Jesus. Mas o que ele está dizendo aqui é que a experiência do Espírito é possível até a plenitude de Deus. Ou seja, é uma experiência sem limite. Ele está dizendo que o Espírito foi dado a cada crente, é uma experiência que não tem limite no sentido de transbordamento. Jesus diz, como diz as Escrituras, aqueles que crerem em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Quem? Aquele que crê. Quem é aquele que crê? Aquele que recebe o Espírito Santo e que é capacitado pelo Espírito Santo a crer. Terceira coisa, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele está dizendo que essa promessa de plenitude do Espírito, segundo a medida da glória de Deus, que vai nos levar até a plenitude de Deus, Deus vai fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E eu quero dizer para você que, quando ele fala que ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, é porque nós pedimos e pensamos errado. Nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar. Esse texto, quando ele diz que o Espírito vai fazer mais do que pedimos ou pensamos,
Ele vai fazer aquilo que o Espírito precisa fazer em você. E o que o Espírito precisa fazer em você? Levar você a desejar ter uma profunda experiência com Jesus Cristo através do Espírito Santo. É isso. E aí, o Espírito Santo é o Espírito da santificação. Ele é o Espírito Santo que habita em você. Qual é a obra do Espírito Santo no crente? Nós vimos aqui, habitar Jesus pela fé, levar você a ter uma profunda experiência de amor com o Espírito Santo, a compreensão de que Ele mora em você permanentemente, que essa fé que você tem para ter convicção da presença do Senhor é o Espírito Santo que produz em você, mas o Espírito é santo. O Espírito Santo está em você. E o que é a santificação do Espírito Santo? A santificação do Espírito Santo é capacitar você a render toda a sua vida a Jesus. A capacitação do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, é fazer do crente alguém em quem Jesus que habita nele seja o Senhor da casa. Essa é a obra do Espírito Santo. A santificação não é só uma questão moral, uma questão ética. O que Jesus quer fazer é ser o Senhor da sua vida. Senhor da sua vida. E vejam só, Ele já é o Senhor, porque se você foi salvo, Ele já é o Senhor da sua vida. Mas Ele é Senhor de fato e não de... Aliás, Ele é Senhor de direito. Ele quer controlar a sua vida. E Ele quer que você tenha uma alegria indizível pela experiência de Cristo habitando em você. Qual é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida e na sua vida, meu irmão? A sua salvação. A experiência com a cruz. Aquilo foi a coisa mais importante. E o Espírito Santo vai lembrar você e vai testemunhar para você o tempo inteiro que você foi salvo pela graça, que você foi selado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em você e que agora Ele quer ser o Senhor da sua vida. Essa é a obra do Espírito Santo. Que você submeta a sua vida ao Senhor. Olha, qual é o problema da igreja moderna, na minha opinião? Quando nós falamos sobre o Espírito Santo, nós queremos o sobrenatural. Queremos experiências místicas com o Senhor. Achando que essa experiência mística com o Senhor vai fazer de você um crente mais santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo está em mim. Ninguém pode fazer por mim o que o Espírito quer fazer na minha vida. Você fica esperando profecias, revelações, palavras de outras pessoas para a sua vida mudar. Eu estava brincando hoje. Tem igrejas e pessoas que costumam ficar o tempo inteiro profetizando sobre a vida das pessoas, não é mesmo? Então, eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem já recebeu alguma revelação, alguma profecia de alguém? Levanta a mão, por favor. Quem já, não tenha vergonha, não é pegadinha não. Mas bem alto aí, vai. Tá, ok. Há umas 50 pessoas, mais ou menos. Eu, sozinho, já recebi mais de 50. Comigo, nenhuma se cumpriu. Quem aqui recebeu uma palavra específica de alguém e essa palavra se cumpriu? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Metade. E os outros? E os outros? Você sabe qual é o problema? O problema é que quem profetiza e não profetiza especificamente pode dizer o que quiser. Por exemplo, eu vou revelar aqui que o Guilherme vai viajar. Tá bom, Guilherme? Para onde você quer ir, Guilherme? Japão. O Guilherme, Deus está me falando. O Guilherme vai para o Japão. Fala Deus.
Guilherme, como é que você pode comprovar esse tipo de coisa? Indo, né? Pois é, então. Você pode ficar a vida inteira esperando e não acontecer, não é mesmo? Então é o seguinte, onde que está escrito na Bíblia que Deus dá para você uma palavra que interfere na sua vida e constrange você a fazer o que você não decidiu? Onde que está escrito na Bíblia? Onde? Não está. Porque é o seguinte, se você me der uma palavra dizendo para mim, pastor, estou profetizando sobre como fizeram. Se você vier assim, ó, pastor, estou profetizando que você vai para Israel. Alguém gostaria de profetizar isso sobre a minha vida hoje, em nome de Jesus? Eu tenho um sonho de ir para Israel. Quer profetizar? Amém? A Caio já está profetizando aqui, ó. Amém? Se alguém fizer isso aqui e profetizar sobre mim que eu vou para Israel, eu vou dar uma outra profecia para ele. Deus está me dizendo, varão, que você é quem vai pagar a viagem. Ah, pastor, que negócio é esse? Deus tem que falar comigo. Ah, é? Quando é daqui para lá, Deus tem que falar com você. E quando é de lá para cá, Deus só precisa falar comigo. É você que fala. Ué, como é que você pode provar que Deus falou no meu coração, irmão? Você vai pagar a viagem. Ô profeta, eu também sou profeta de Deus. Você vai pagar a viagem, irmão. Isso não é de Deus, não. Pois é, a minha não é de Deus e a sua é. Meu irmão, o que Deus quer comigo e com você, e aí eu posso profetizar sobre a sua vida. Jesus quer ser o Senhor da sua vida. Essa é a experiência que o Espírito Santo quer colocar sobre você. Porque quando ele morreu, você sabe o que a Bíblia fala que aconteceu lá na cruz? A Bíblia diz que o homem morreu. Você morreu na cruz. Você morreu com Cristo. Você deixou de ser a mesma pessoa que você era antes. Aconteceu um milagre extraordinário. O homem morreu, mas não morreu de fato, né? Porque nós morremos em Cristo, somos uma nova criatura, mas o velho homem continua habitando nesse corpo. O poder que salvou você agora quer que você seja submisso ao senhorio de Jesus. Essa é a obra do Espírito Santo. Que Jesus seja o Senhor da sua vida. Que você submeta a sua vida a Deus. Milagres é a obra da graça de Deus. Deus pode usar qualquer um aqui, milagrosamente, curando, profetizando, seja lá o que for, milagrosamente, e não depende de fé, não depende de ousadia, porque o texto diz aqui que o Espírito Santo é dado plenamente para todos, plenamente, integralmente para todos. Então, se Deus quiser usar você para levantar um morto, para fazer um cego, Ele pode fazer, porque o poder é graça. Agora, para Ele ser o Senhor da sua vida, você tem que dizer, eu cedo a minha vida para o Senhor. Você tem que dizer. Você tem que abrir a sua vida e o seu coração. Você tem que deixar Jesus trabalhar nas resistências que há dentro de você. Precisa da minha participação. E a obra do Espírito é testemunhar ao meu coração todos os dias. Paulo, ceda mais isso para Jesus. Ceda mais um cômodo da sua casa para Jesus. Essa é a obra do Espírito. E o Espírito hoje está dizendo para você, você é uma casa cheia de cômodos, mas tem cômodos aí que estão escuros. Alguns têm esqueletos no armário. Jesus está falando, deixa eu tirar esses esqueletos. Deixa eu ser o Senhor da sua vida. Deixa eu tirar a escuridão que há dentro de você. Deixa eu fazer isso. Essa é a obra do Espírito. Me levar a submeter toda a minha vida ao senhorio de Cristo. Quero chamar o grupo, vamos terminar. Não parece estranho para mim e para você que fazer milagres para Deus, levantar mortos, curar os rins do Benjamim, né? Não parece estranho para a gente que para Deus isso é uma coisa extremamente simples? E que Deus pode fazer isso, e que Ele não precisa de nada de esforço para curar? Pois é, e é verdade, isso é simples para Deus. Agora, sabe o que não é simples para Deus?
é ser o Senhor do seu coração. Isso não é simples a Deus. Sabe por quê? Porque depende de você abrir o seu coração para Ele. E você falar, Senhor, eu sou egoísta. Então, rende para mim essa área da sua vida. Senhor, eu me irrito com muita frequência. Senhor, então tá bom, rende para mim essa área. Senhor, eu sou uma pessoa mesquinha, eu sou grosso. Então, me coloca como Senhor da sua vida. Senhor, eu não confio no Senhor para a minha vida profissional. Então, coloque isso nas minhas mãos. Senhor, eu não confio no Senhor para resolver o problema da minha família. Então, coloque isso nas minhas mãos. O problema do Espírito Santo não é milagre. O problema do Espírito Santo é ter o seu coração nas mãos dele. Esse é o problema do Espírito. E essa é a obra do Espírito. Que você possa dizer, eu não me pertenço mais. Eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Antes de nós orarmos, eu queria que a gente cantasse. Vamos cantar. Se você puder ficar em pé para esse tempo final, eu quero convidar você depois a orar comigo, pedindo Espírito Santo, que pela fé faz Jesus habitar em mim. Eu quero pedir que o testemunho do Senhor me dê coragem para ceder cada área da minha vida ao Senhor. Vamos lá. Esse é o desafio. Que o Espírito me leve a desejar que Jesus seja o Senhor total de todas as áreas da minha vida. Cria em mim um coração puro, Aleluia, Senhor. pois eu quero ser Ah, meu Deus. o que esperas de mim, Eu preciso quebrantar o meu coração, Senhor. meu interior. Ah, Senhor, nós brigamos, fazemos intrigas, Transforma, Senhor, somos orgulhosos, centrados em nós pois mesmos. eu quero ser Eu não quero mais viver sob essa condição. o que esperas. Eu quero ser submisso ao Senhor. Espírito Santo, enche-me de ti, para a tua glória. Usa-me, Senhor. Aqui estou como
te entrego, Deus. Bem baixinho. Pode continuar cantando bem baixinho. Eu quero desafiar você hoje. Qual área que Deus quer que você entregue? Olha para a sua casa, seu trabalho, a sua vida cotidiana, e o Espírito vai falar para você: é isso que eu quero. É isso que eu quero. Curva a sua cabeça aí, deixa o Espírito falar ao seu coração. E uma coisa eu vou dizer para você enquanto você ora: você não precisa esperar o outro mudar, e nem precisa colocar isso como condição. Ah, se ele mudar, eu vou mudar. Não, não. O Espírito está falando com você. É você. Eu quero que você entregue essa área e faça o que tem que fazer. Seja bom, amoroso, cuidadoso, independente do outro. Eu sou o Senhor da sua vida. Eu quero que você sirva. Que você sirva. Que você seja bom. Que você entregue essa área para mim. Eu quero fazer uma obra poderosa na sua vida. O Espírito falou ao seu coração qual é a área? Financeira, familiar, relacionamento com o pai, com a mãe, vida sexual, emoção, os pensamentos, medo. E se o Espírito trouxe uma área na sua vida e você quer entregar essa área ao Senhor, levante a sua mão bem alta que eu quero orar com você. Falou: pastor, Deus me deu uma área. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Oh meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. É isso. Quero orar por você. Meu Deus, o Espírito do Senhor está em nós. Ele nos dá a convicção da presença de Jesus. Jesus está em mim. E o Espírito está o tempo inteiro testemunhando que Ele está em mim. Ele está em mim, Ele quer ser o Senhor da minha vida. Esses meus irmãos comigo estão apresentando áreas que eles têm dificuldade, Senhor. Mas agora eles estão dizendo: seja o Senhor dessa área. Eu entrego para o Senhor, eu me rendo. Quero ser controlado, quero que o Espírito me capacite a entregar e a viver conforme a Tua vontade. Senhor, eu peço pelos meus irmãos e peço por mim. Eu tenho áreas que eu preciso colocar na sua vida e eu as coloco agora no Teu altar. Senhor, com meu coração quebrantado, dizendo: eu não dou conta disso. O Senhor sabe do que eu estou falando. Aquilo que me incomoda, que me traz tristeza, que tende a me angustiar. Tu sabes. Tu sabes. E Tu sabes aquilo que está angustiando, que traz tristeza, que traz medo, que traz abatimento ao meu irmão, à minha irmã. Senhor, em nome de Jesus, toma agora aquilo que eles estão entregando. E que Teu Espírito traga vida abundante, traga a abundância desse poder que está sobre nós. Que o Teu Espírito ilumine a nossa mente e fale conosco dizendo: eu estou em você, é eu que vou fazer a obra. Eu quero apenas que você se renda a mim. Deixe que eu, o Senhor, completo a obra que eu comecei na sua vida. Entregue, se esforce para, no meu poder, fazer o que tem que fazer, e eu farei por você. Eu estarei com você. Eu te darei graça de humilhação, de quebrantamento, de fazer aquilo que você tem que fazer, o poder do Espírito Santo. Só entregue, só entregue. Faz isso, Senhor, comigo, com os meus irmãos, e nos dá a vida abundante, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Quero terminar cantando, mas você pode ir embora para sua casa na paz do Senhor. Eu quero despedir você dizendo para você: o Espírito Santo está sobre você. O poder do Espírito de Deus está sobre você. E Ele é aquele que vai te capacitar a viver o que você não pode viver, a ser o que você não pode ser, a fazer o que você não pode fazer, na luta e na área que você colocou diante de Deus. O Espírito Santo capacitará você à vitória, em nome de Jesus. E aqui eu não estou profetizando, eu estou dizendo o que a palavra de Deus diz sobre mim e sobre você. Ele veio para nos dar vitória sobre todo o pecado, e Ele está em mim, Ele está em você. Então vá para casa, no poder do Espírito, vida abundante, e vença no poder do Espírito Santo as barreiras que impedem você de ter uma vida plena. Vai na paz do Senhor, que Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Aqui estou, meu Senhor, como um sacrifício vivo a louvado Ti. seja o nome do Senhor. Vai na paz do Senhor, meu irmão. Tudo que sou, Que Ele te encha
presença do Espírito Santo. Que Ele te dê graça. Que Ele viva em você plenamente.